Glória a Deus. Cumprimento a igreja, capaz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos felizes com o nosso Senhor, nessa noite, culto de cura e libertação. E nós já glorificamos a Deus por cada vida que se faz presente aqui nessa noite. Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, e nós vamos ler até o 21. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e até o 21. Amém? Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente nessa noite, Os irmãos que não vieram, vamos estar em oração, alguns irmãos trabalhando, outros estudando, fazendo curso, mas o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui neste lugar e vamos estar intercedendo por todas as vidas. Louva a Deus por cada vida aqui presente, louva a Deus pelas crianças, que voltaram hoje para a igreja, ainda faltam algumas. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Israel, da nossa irmã Keide, ou é Kate? Kate, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, nossa irmã Inês também está presente, todos os irmãos aí. Deus é fiel nas nossas vidas, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus diz: oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Deixa eu ler aqui em outra versão, irmão. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, e quem crê diga amém. Irmãos, podem se sentar nessa noite em nome de Jesus Cristo, com o coração agradecido ao nosso Deus, porque Deus vai estar falando com todos nós nessa noite, irmãos. Carta aos Efésios. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma oração, e como disse aqui no título da minha Bíblia, ele estava orando por todos os santos. Ele diz: por esta causa me coloco de joelhos. Mas a primeira coisa que me chama a atenção era a situação a qual o apóstolo Paulo estava passando. Porque muitas vezes nós sentimos dificuldades para orar. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos bem, às vezes estamos com saúde, às vezes temos um teto para nos abrigar, mas ainda assim muitas vezes sentimos alguma dificuldade para orar. Às vezes o cansaço, e às vezes até a preguiça, irmão? Vamos falar a verdade? Às vezes até aquela preguiça que dá muitas vezes de levantar ali para orar. Mas muitas vezes nós não temos tantos motivos assim para sentir dificuldade, Mas é a batalha espiritual, é a batalha que tem dentro de nós. Agora, qual a situação que estava o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele fez essa oração, ele não estava no bem bom da sua casa, não. Ele não estava ali sentado num sofá retrátil, em frente a uma televisão, com controle remoto na mão, tomando um suquinho, não. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão. Ele estava preso. Ele estava numa jaula. Ele estava numa masmorra. E as prisões de antigamente eram prisões, irmãos, horríveis. Prisões escuras, prisões frias, prisões fedidas. E o apóstolo Paulo estava dentro dessa prisão. Mas ainda assim, ele se colocou de joelhos. E no tempo do apóstolo Paulo, a tradição dos judeus não era orar de joelhos. A tradição dos judeus daquela época era orar de pé.
A Bíblia não diz claramente, né, como nós devemos orar, se é de joelho, se é em pé, se é deitado. Mas os judeus, eles tinham essas tradições de orar em pé. Mas nesse dia, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele resolveu se colocar de joelhos, irmãos. Às vezes a pessoa pensa assim: pastor, mas orar deitado é pecado? Irmãos, orar deitado não é pecado, né? Eu creio que pecado é não orar. Mas, irmãos, orar deitado é mais fácil você dormir do que orar. É ou não é verdade? Se você estiver deitado, é mais fácil você dormir do que orar. Eu confesso que eu também já acordei assim, né? Falei: Senhor, estou tão cansado, mas eu vou orar aqui, irmão, Senhor, deitado mesmo. Irmãos, peguei foi no sono, né? Tinha hora que eu não sabia se eu estava acordado orando ou se eu estava dormindo sonhando. Nem sei direito. Então, irmãos, de joelho, o que acontece? De joelho vai te dar uma disposição a mais, né? Só do ato de você levantar ali para se colocar de joelho, você já vai despertar. Mas de joelho também, você vai ter uma reverência a mais ao nosso Deus, né? Você vai estar se submetendo a Deus. Você vai estar numa posição que você vai estar honrando a Deus e submisso a Ele. Então, nesse dia, o apóstolo Paulo, ele se colocou de joelhos para orar por aquele povo. A primeira coisa que me chama a atenção é isso. Mesmo preso, sofrendo, o apóstolo Paulo se colocou de joelhos para orar. Outra coisa que me chama a atenção também é que o apóstolo Paulo, quando ele se colocou ali de joelho, ele falou: por esta causa me coloco de joelho. E qual era a causa? Não era a causa financeira, não era a causa material. Ele não estava orando ali apenas para ser curado, né, de uma doença. Ele não estava orando ali apenas para encontrar uma esposa ou esposo, né, como muitas vezes as pessoas oram. Ele não estava orando ali apenas para ter dinheiro no bolso. Ele estava orando pela igreja. Ele nem estava orando para si mesmo. Mesmo preso, sofrendo, ele não estava orando ali para Deus tirar ele daquela cadeia, para Deus dar livramento para ele, não. Ele estava orando pelo seu próximo. Ele estava orando pela igreja. Isso mostra que a oração do apóstolo Paulo não era uma oração egoísta. Porque muitas vezes nós podemos ter orações egoístas, né? Ajoelhar no chão, orar em pé mesmo, chegar para o Senhor e falar: Senhor, me ajude nisso, me dê aquilo, faça isso por mim, é por mim. Às vezes nós podemos orar só por nós, irmãos, se a gente não tiver cuidado. Aí se torna uma oração egoísta. Eu lembro que no começo da nossa fé, quando eu ia orar com a minha esposa, né? Eu falava: Nilma, um dia eu oro e um dia você ora, em voz alta. Vamos fazer um propósito. E todas as vezes que eu ia orar ali, né? Começava a orar e tudo, e quando era minha esposa, eu começava a observar. Aí minha esposa já colocava o joelho no chão e já falava: Senhor, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso outro, estou precisando disso, Senhor, meu Deus, me ajuda nisso e naquilo outro. Eu olhava: mulher, você só faz pedir, mulher. Nem agradece a Deus por nada, não vai apresentar ninguém não, é só pedir. Então eu fui falando isso com ela, né, conversando, e nós fomos aprendendo, né, irmãos, que a gente vai aprendendo com o tempo a orar, a interceder. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida é que nós não podemos ter orações egoístas. A palavra de Deus fala lá no livro de Tiago: vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, ainda pedem mal. Pedem para gastar nos seus próprios deleites. O que é isso? Orações egoístas. Eu lembro do último estudo bíblico que teve aqui, né? Aí a nossa missionária Raimunda, eu anunciei um brinde que a gente ia ganhar aqui, que era um devocional. Falei: agora é um devocional, irmão, que nós vamos sortear. E a irmã Raimunda toda hora, eu vou ganhar, esse brinde é meu. Aí na mesma hora eu falei: irmã Raimunda, creia que a senhora pode ganhar, mas irmã Raimunda, deseje que o seu próximo seja abençoado. Aí ela falou: eu desejo que o meu próximo seja abençoado. Irmãos, quando sorteou, saiu o nome de quem? Da irmã Raimunda. Eu falei: tá vendo o princípio bíblico? Deseje a bênção para o seu próximo, irmãos, que a bênção vai chegar até você também. Por que muitas vezes tem pessoas que não conseguem vencer? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem ser abençoadas? Porque no lugar de desejar a bênção para o próximo, está desejando o mal para o próximo. Tomara que morra, tomara que suma, tomara que aconteça o pior. E aí, irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos para o próximo. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente quer que aconteça conosco, nós temos que desejar tudo aquilo de bom, né, que nós queremos que aconteça conosco. Nós temos que desejar para o nosso próximo também. Então, quando nós abençoamos as vidas, através das orações também, o próprio Deus nos abençoa. É claro que nós temos nossas causas, temos que orar também pelas nossas causas,
pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, mas nunca podemos nos esquecer de orar pelas pessoas também, pelo próximo. Primeira coisa que me chamou a atenção foi isso: o apóstolo Paulo se colocou de joelhos. Segunda coisa que me chama a atenção é que ele não orou por ele mesmo, ele orou pela igreja, ele orou por todos os santos. E a terceira coisa que me chamou a atenção é que ele não orou pedindo carro, dinheiro, ele orou, irmãos, pela vida espiritual da igreja. Ele orou pela área espiritual. Porque, irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi ali fundada através de um grande avivamento. Foi debaixo de um grande avivamento. Ali houve batismo com o Espírito Santo, houve ali os dons de línguas. É ali na igreja de Éfeso que até mesmo a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo estava curando, grandes milagres estavam acontecendo e o povo estava avivado, o povo estava cheio de poder, o povo estava cheio do Espírito Santo quando aquela igreja ela foi fundada. Mas aí o tempo foi passando, vieram as lutas também sobre aquela igreja, porque todos nós enfrentamos lutas. E aquela igreja, ela passou por algo que eu creio que todos nós passamos. Todos nós já passamos, todos nós talvez estamos passando, ou ainda vamos passar, mas todos nós passamos por algo que essa igreja passou. E sabe o que é? A frieza espiritual. A mesma igreja de Éfeso, que era cheia do Espírito Santo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante, olha só a carta que João escreveu para aquela igreja. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui, irmãos, Jesus, através do apóstolo João, enviou essa carta para a igreja de Éfeso. A mesma igreja que era avivada, quando chegou lá em Apocalipse, essa igreja estava o quê? Fria. E o que eu acho que é mais interessante de tudo é que a igreja, ela estava congregando, a igreja estava fazendo as obras, porque Jesus falou: conheço as suas obras, vocês têm trabalhado para o Senhor, vocês têm perseverado sem esmurecer. Ou seja, o povo não estava desistindo, o povo estava congregando, estava trabalhando, estava fazendo a obra do Senhor. O povo conhecia, sabia identificar até mesmo os falsos profetas. O povo não era enganado, era um povo cheio de Bíblia, um povo que conhecia a Bíblia, não era enganado pelos falsos mestres não. Mas no finalzinho Jesus diz isso: só tem uma coisa contra vocês, é que vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que é isso, irmãos? É que às vezes, na nossa caminhada de fé, nós corremos o risco de adorar a Deus, congregar de uma maneira automática. Como é uma maneira automática? Só vir aqui para o culto por vir, né? Fazer a obra por fazer. É aquela obrigação religiosa. Sabe quando torna uma obrigação religiosa? Eu lembro ali do salmista, quando o salmista disse o seguinte: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do meu Senhor. Se a gente olhar no geral, nas igrejas em geral, será que a maioria está se alegrando no dia que é para ir para a casa do Senhor? Ou a maioria está pensando: ah não, hoje tem culto, tem que ir para aquele culto, tem que ir, senão aquele pastor chato vai ficar brigando, senão aquele pastor chato vai ficar falando, então eu tenho que ir. Será, irmãos, como está a igreja, né? Porque quando nós estamos ali no primeiro amor, a gente não vê a hora de chegar o dia do culto, né? A hora do culto. Quando não tem muito culto, a gente acha que tem pouco, que está precisando de mais culto. Quando os cultos são poucos na semana, né? Nós pensamos: podia ter mais culto, para mim mais dias para a igreja. Irmãos, eu já estou calejado, né, quanto a isso. E assim, na nossa caminhada, desde o começo do nosso ministério, às vezes já teve, né, congregantes falando assim o seguinte: ah pastor, eu estou achando pouco culto na igreja, tinha que ter mais culto, para mim tinha que ter culto mais dias. Eu já ficava esperto, eu penso: a pessoa quando fala isso,
é a que mais falta. Eu pensava, irmãos, pessoa quando fala isso é a que mais... Irmãos, dito e feito. A pessoa que falava isso quase não ia para o culto. Às vezes quando ia falava, mas quase não ia. Eu pensei, irmãos, nós temos que ter cuidado. Até mesmo com aquilo que a gente fala, né? Porque Deus, Ele não se impressiona com aquilo que sai da nossa boca. Ele se impressiona com aquilo que está dentro do nosso coração. Então, irmãos, essa igreja aqui, ela perseverava, ela enfrentava as lutas, mas ela tinha deixado o primeiro amor. E todos nós podemos passar por isso, porque vem realmente as lutas, vem o cansaço, até mesmo essa questão da gente ter a impressão, humanamente falando, que Jesus ele está demorando a voltar, né? A gente toda vez ouve falar, Jesus está voltando, mas Jesus demora a voltar. Aí vem as lutas nas nossas vidas. Hoje, né? Hoje tem congregantes que alguns estão trabalhando, outros estão estudando, fazendo concurso, fazendo alguma coisa, né? Curso para a escola, fazendo alguma coisa. Mas tem outros que estão nas lutas, enfrentando as lutas também. Mas, irmãos, essa igreja não parava por causa de luta, mas ainda assim tinha deixado o primeiro amor. E eu penso, se a igreja que não para nem nas lutas, às vezes é perigoso deixar o primeiro amor esfriar, imagine aqueles que se deixam levar pelas lutas e param de buscar a Deus nas lutas, irmãos. Aí que vai esfriar mesmo. Isso é muito perigoso. Então o apóstolo Paulo, ele orou para que aquela igreja fosse fortalecida pelo Espírito Santo no seu homem interior, para que aquela igreja tivesse o poder do Espírito em cada um dos congregantes daquela igreja. E aí, irmãos, por que eu estou trazendo essa passagem aqui hoje? Porque domingo nós falamos, nós vamos começar um propósito, e começamos, né, na segunda-feira. Começamos um propósito ali, justamente em Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Não sei se os irmãos estão acompanhando no grupo, mas nós estamos nesse propósito. E é bom toda a igreja ficar ligadinha, irmãos, num só corpo, numa só fé, numa só oração. Porque a oração que nós vamos fazer durante 21 dias é para Deus nos dar poder do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Mas pastor, que poder é esse? Eu, quando me converti, que as pessoas falavam de poder dentro da igreja, sabe o que eu imaginava, irmãos? O poder do X-Men. Sabe aquele poder de fazer milagres, de sair raio, imaginava aqueles poderes, né? Poder de fazer algo extraordinário. Eu imaginava esse tipo de poder. E isso são dons espirituais, nós também precisamos. Precisamos de dons espirituais, porque são ferramentas para a gente ganhar vidas para Jesus. Mas, irmãos, depois eu entendi que o maior de todo o poder não são os dons. O maior poder que nós precisamos são os frutos do Espírito. Aliás, o fruto, né, que é singular. O fruto do Espírito é o que nós mais precisamos. Porque este poder do fruto do Espírito é que vai moldar o nosso caráter. É que vai nos transformar. É que vai nos transformar num marido melhor, numa esposa melhor, num filho melhor, num adorador de Deus melhor, num servo de Cristo melhor, irmãos. É o fruto do Espírito, é a mudança de atitude, é a mudança do nosso caráter. Esse é o maior poder que nós podemos ter, é o fruto do Espírito dentro de nós. Até porque naquele grande dia, muitos vão chegar diante de Jesus e falar: Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu falei em línguas, no seu nome eu operei milagres extraordinários. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tinha dons, mas não tinha o fruto. Tinha dons, mas não tinha o caráter de Deus trabalhado neles, né? Então, qual o maior poder? É o dom ou é o fruto? É o fruto do Espírito. Para nós termos atitudes, irmãos, nobres, atitudes que honram a Deus, atitudes que honram até mesmo a nossa vida, a nossa família. Porque nós não podemos viver como o mundo vive. Minha esposa leu aqui no começo, né? Nós não podemos andar como os ímpios andam, blasfemando, zombando, às vezes mentindo, enganando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Porque não é Deus que precisa do nosso bom comportamento. Somos nós mesmos que precisamos, irmãos, andar por um caminho reto. Irmão, se você for uma pessoa de caráter, com caráter transformado, muitas portas vão se abrir na sua vida. Vou dar um exemplo aqui.
Todos nós, muitas vezes, às vezes precisamos de prestadores de serviço, né? Vamos supor que um pedreiro, quando a gente precisa de pedreiro. Quando o pedreiro é bom, irmãos, quando o pedreiro é honesto, quando o pedreiro tem caráter, ele é indicado para várias pessoas, né? Várias pessoas indicam ele. Eu estava até vendo ali no grupo, né, da onde eu moro, teve uma pessoa que perguntou ali, alguém aqui no grupo conhece um pedreiro? Aí rapidinho colocaram o telefone de um lá, né, e falou, esse aqui, ó, pedreiro bom, pedreiro honesto e ainda é barateiro. Colocaram lá. Ou seja, já indicaram o pedreiro, né? Mas quando o pedreiro é nó cego, quando o pedreiro é mau caráter, irmãos, ou pedreiro, ou serralheiro, qualquer um prestador de serviço, né? Quando não tem o caráter transformado ainda, a pessoa vai indicar, a pessoa vai mandar correr, né? Teve um dia que eu estava passando perto da serralheria ali, aí eu falando, né? Estou precisando de um serralheiro, já falaram logo, ó, não vai naquele lá não, já mostrou a serralheria lá, né? Só não vai naquele lá. Então o que acontece quando o nosso caráter não é transformado? As portas se fecham. Tem pessoas lá no meu trabalho que são tão nós cegos, enganam tanto as pessoas, mente tanto para as pessoas, irmãos, que ninguém quer mais chegar perto. E às vezes a pessoa pede dinheiro emprestado uma vez, né? Aí um empresta. Aí a pessoa não paga. Aí esse que emprestou já fala, opa, já não empresto mais. Aí a pessoa pede para outro, aí não paga o outro também. Aí aquele também já não empresta mais. Aí assim vai indo. Pega com um, pega com o outro, pega com o outro, mas não paga ninguém. Vai chegar um momento que essa pessoa vai olhar para um lado, essa pessoa vai olhar para o outro e não vai conseguir mais ajuda. Por quê? Porque não trilhou um caminho reto, irmãos. E as portas faz o quê? Se fecham. Irmãos, quando eu estava no mundão, muitas portas eram fechadas na minha vida. Muitas coisas que eram para acontecer na minha vida não aconteceram. As portas eram fechadas. O céu estava travado. A partir do momento que eu comecei a trilhar os caminhos do Senhor, aprender a palavra de Deus e me esforçar para pelo menos tentar, né, viver a palavra de Deus, muitas portas, irmãos, se abriram na minha vida. Tem pessoas que me conhecem, né, antes e me conhecem agora. Tem muitas testemunhas aí de pessoas que me conhecem, que falam, realmente Deus, Ele mudou a vida do pastor William, da pastora Nilma, da irmã Marina. Todos nós que vamos para a presença do Senhor, as pessoas testemunham, Deus realmente mudou. A irmã Marina disse que fumava muito, né, irmã Marina? Diz que fumava, igual uma caipora. Fumava muito, irmãos. Então imagine, hoje em dia as pessoas olham e falam, Deus realmente mudou, tirou aquele vício. Porque às vezes o vício é um dos menores problemas que nós temos, né? Às vezes o maior problema está dentro de nós ainda, não fora, né? Mas aí, irmãos, Deus, Ele muda as nossas vidas e as pessoas começam ali a testemunhar. Volta e meia, chega um irmão ou outro assim e fala, pastor, não sei quem, eu estava conversando com não sei quem, chegou não sei quem lá em casa, ou na rua, ou no colégio, aí estava conversando e falou que te conhece. Aí eu já penso logo, será que conhece agora ou conhecia antes? Porque antes era só misericórdia. E tem uns, né, que conheciam antes, mas tem outros que estão conhecendo agora também. E os que conheciam antes, todos falam, realmente Deus, Ele fez uma obra muito grande naquela vida e naquela família também. Então a oração do apóstolo Paulo é para que a igreja fosse fortalecida pelo Espírito Santo no seu homem interior. Mas irmãos, nós precisamos de algo. É claro que nós precisamos de várias coisas, vários princípios bíblicos, né? Nós poderíamos falar aqui. Mas hoje eu quero falar apenas de um princípio bíblico aqui, que eu acho muito forte, que essa passagem nos ensina. Se alguém me perguntar, pastor, como ser fortalecido no Espírito? Essa passagem aqui nos ensina que a primeira coisa, que para ser fortalecido no Espírito, nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Olha só o verso 19, versículo 19. Pedro está colocando ali? Coloca ali também, Pedro, para nós. Olha só o que diz o versículo 19. Primeira coisa, para ser fortalecido pelo Espírito, precisamos conhecer a Cristo e o seu amor, né? Conhecer o amor de Cristo. Ali diz, ó, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. Conhecer não é só você ouvir falar, não. Conhecer não é só você ouvir uma pregação, não, irmãos. Conhecer não é só você pegar ali um versículo bíblico, não. Conhecer, no sentido bíblico aqui, vem do grego, né? Essa palavra aqui na origem grega quer dizer ter intimidade. Conhecer no sentido de ter intimidade.
É como quando a Bíblia fala, Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Note que esse conhecer é um relacionamento íntimo, é ter intimidade. Então conhecer a Cristo e conhecer o seu amor é ter o quê? Uma intimidade com Cristo, irmãos. Ter uma profundidade com Ele. Quando Jesus diz isso, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, Jesus ele estava querendo dizer isso também. Apartai-vos de mim que vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês falavam o meu nome, vocês até tinham dons espirituais, vocês ouviam pregações, vocês sabiam até pregar a palavra de Deus, mas não tinha ali um relacionamento íntimo comigo, não tinha uma profundidade. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, é conhecer a Cristo, irmãos. E nós nunca sabemos quando nós vamos mais precisar do Espírito Santo, sabia? Porque nós precisamos em todo segundo, claro. Mas vai ter momentos, irmãos, que nós vamos precisar de uma forma especial. Hoje nós ouvimos aqui 2 testemunhos. O primeiro testemunho foi da minha esposa. O segundo testemunho da nossa irmã Inês. Não sei se os irmãos observaram bem e perceberam bem, irmãos, a seriedade de tudo isso. Eu estava lá no meu serviço, quando a minha esposa chegou em casa, né? E ela mandou uma mensagem, ela falou: pastor, ore por mim. Ela não me chama de pastor não, viu, irmãos? Me chama de William. Pastor é só a maneira de falar. Mas ela falou: William, ore por mim, porque eu vou ali orar por um rapaz, e esse rapaz ele está falando de se matar. Aí na mesma hora, né, veio aquele negócio, eu falei: rapaz, na mesma hora já orei a Deus, né, já apresentei para o Senhor, falei: Senhor, use a tua serva lá. Aí teve algo que eu observei, eu falei: rapaz, ela estava agorinha na consagração, agorinha ela estava consagrando a vida para o Senhor, orando ao Senhor, e quando ela chegou em casa, Deus já quis usar ela. Porque eu penso, né, a gente mora ali no Borges Landeiro, irmãos, quantos prédios não tem ali, né? Quantos apartamentos não tem ali? Eu moro no apartamento 1001, 1001. Imagina, uma vez eu estava olhando assim e falei: rapaz, aqui tem 1000 apartamentos, porque eu moro no 1001, e tem muito mais do que 1000, né? Então, irmãos, fica imaginando, né? Quantas pessoas Deus poderia ter usado ali? Quantas pessoas Deus poderia ter chamado ali? Aí Deus levou ali a vizinha, né, a funcionária, para bater justamente na porta da minha esposa. Por quê? Porque ela tinha se revestido de Deus aqui. Ela tinha se revestido do Espírito Santo. Ela tinha sido fortalecida pelo Espírito no homem interior dela. Então, Deus quis usar ela. E aí, eu orei lá do meu serviço também. Ela chegou lá, aconselhou o rapaz. A libertação, irmãos, é o seguinte: a libertação é para quem quer. Se a pessoa não quiser ser liberta, a pessoa não vai ser liberta. Viu que o rapaz, né, falou: não, até aceito colocar o nome no caderno de orações, aceito aqui umas palavras, né, mas não aceito oração. Irmãos, e para a libertação vir sobre as nossas vidas, uma das coisas fundamentais é ter humildade. A pessoa humilde, ela recebe a bênção. A pessoa humilde, ela recebe a vitória. A gente negar uma oração mostra muitas vezes o orgulho do ser humano, né? A arrogância do ser humano. Porque aonde que eu vou negar uma oração, né? Quando a pessoa fala: pastor, estou orando por você, eu já agradeço logo. Fala que é católico, mas católico também recebe oração, né? Católico reza, recebe oração. Mas aí, irmãos, minha esposa foi lá e fez a parte dela. Mas aí é que eu percebi, porque ela tinha sido fortalecida pelo Espírito. Então por isso que nós precisamos nos fortalecer no Espírito todos os dias, todas as horas, todos os segundos, porque nós nunca sabemos aonde Deus vai querer nos usar. Já pensou, irmã Natália? A irmã está indo para a casa dela, né? Aí chega ali no meio da rua, encontra alguém endemoniado. Aí a irmã pensa: vou correr e vou chamar o pastor. Mas não tem esse negócio. Se Deus te permitiu ver alguém assim, é porque Deus quer que a senhora ore por essa pessoa. Quando eu estava também no começo da minha fé, eu já passei por isso. Irmãos, certa vez eu estava na igreja, aí um pastor estava pregando, aí o pastor falou: você lá do fundo lá, levanta aí. Às vezes eu ficava até com raiva, porque eu gostava de ficar escondido, né, na igreja. Quando o pastor mandava eu levantar, a vergonha, irmão Israel. A vergonha que dava, eu falei: meu Deus, já vai ficar todo mundo me olhando aqui. Eu cheguei a levantar vermelho de vergonha. Mas o pastor falava: olha, é o seguinte, você pediu uma experiência com Deus. Aliás, esse dia do pastor eu tinha recebido uma profecia também. Mas no dia que eu tive uma experiência diferente, foi uma missionária. Agora me veio à memória, foi uma missionária que estava pregando.
Essa missionária, irmãos, ela entrava no mistério lá, né? E o mistério dela era forte, que ela orava e depois perdia as forças, o pessoal tinha que segurar ela. Mas ela orava. Aí esse dia, essa missionária estava orando lá e pregando. Aí eu olhei assim para ela e só na minha mente eu falei com Deus assim, falei: Senhor, use essa missionária para mim. Eu quero ouvir algo da parte do Senhor. Use essa missionária para mim, irmãos. A missionária abriu o olho, arregalou o olho e olhou para mim. Na hora assim eu assustei, fiquei até com medo. Mas ela abriu o olho e olhou para mim e veio marchando até mim. Ela veio marchando e falou no meu ouvido: você pediu uma experiência espiritual com Deus e Deus, Ele quer te dar essa experiência. E eu tinha pedido mesmo, irmãos. Falei: Deus, usa essa missionária para mim, porque eu quero ter uma experiência com o Senhor. E ela foi lá, ela falou: você pediu uma experiência, Deus vai te dar essa experiência. Mas você vai ter que descer 7 dias na sua casa, vai ter que descer 7 dias em oração e em jejum. Falei: eita, vou ter uma experiência com Deus. Saí todo empolgado para casa, né? E eu fiz, irmãos. Fiz 7 dias de jejum e de oração. Quando foi no 7º dia, deu numa sexta-feira, no 7º dia, né? Último dia ali. Aí, orei, mas depois eu tinha esquecido dessa profecia. Aí eu cheguei na igreja de noite. Tive um sonho, e esse sonho foi um sonho muito forte. Eu tive um sonho que tinha um obreiro que estava endemoniado. Um obreiro lá da igreja, pregava, falava em línguas, tudo, mas eu sonhei que ele estava endemoniado. Aí minha esposa foi e sonhou também que ela sonhou com alguém que estava dormindo dentro da igreja, e esse alguém estava comendo uns pratos ali, né, uns pratos de comida, e estava dentro da igreja. Aí ela me contou esse sonho, eu contei para ela também. Aos poucos nós fomos entendendo o mistério de Deus. Aí tudo bem, fui para a igreja de noite, era um culto de cura e libertação na sexta-feira. Quando eu estava pregando, eu estava falando sobre Jesus. Eu estava ali, eu tive uma oportunidade, né, e comecei a falar sobre Jesus. Irmãos, quando eu comecei a falar sobre Jesus, esse mesmo obreiro que eu tinha sonhado entrou pelas portas da igreja. Quando esse obreiro entrou, ele bateu o olho em mim, na mesma hora ele saiu da igreja. Ninguém entendeu nada. Bateu o olho em mim e saiu da igreja na mesma hora. E nessa sexta-feira a gente tinha combinado de ir para o monte. Ele também ia, e a mãe dele também. Então ele saiu. Depois que acabou o culto, a mãe dele falou: não estou entendendo nada. Era para o menino estar aqui, que a gente ia para o culto, a gente ia para o monte também. Ele saiu, eu não entendi nada porque que ele foi embora. Aí tudo bem. Fui e contei para ela do sonho, né? Eu sonhei assim, assim, assado com ele e tal e tal. Comecei a entender as coisas. Fui para casa. Quando eu cheguei na minha casa, o telefone tocou, era a mãe dele me ligando. E a mãe dele falou: irmão William, nesse tempo era só irmão mesmo. Ela falou: irmão William, vem aqui em casa me ajudar, porque o meu filho, ele está endemoniado. Irmão, no sonho que Deus me deu, esse demônio, o nome do demônio no sonho era o preto velho. Se alguém perguntar: pastor, demônios têm nomes? A Bíblia não fala nome de demônios, mas nós, seres humanos, colocamos os nomes, né? Então tem o preto velho, essa entidade. Então no sonho dizia que era o preto velho, o demônio que estava nele. Aí a mãe dele falou quando me ligou: William, vem cá me ajudar, porque ele está endemoniado. E ele falou que o demônio é o preto velho, porque o próprio rapaz estava falando para ela: ixi, eu vou manifestar, o preto velho está comigo. Ele mesmo falando. Aí, irmãos, o que eu fiz? Tinha passado 7 dias de jejum e oração. Então, ou seja, Deus, ele queria me usar para aquele menino, para aquele rapaz. Só que como eu era novo na fé, eu fiquei com receio, fiquei com vergonha. Aí o que eu fiz? Fui chamar um pastor. Esse pastor, acho que nem consagrar a semana dele ele tinha consagrado, porque fui chamar esse pastor, chamei esse pastor e fui para casa lá do rapaz. Falei: vou orar, mas vou chamar um pastor, né? Chamar o pastor, qualquer coisa. Irmãos, esse pastor chegou lá e orou, e orou, e orou. Depois chamou outro pastor, orou. Até que o rapaz ficou ali, melhorou um pouquinho. Mas eu estava olhando assim, pensando: rapaz, acho que o demônio não saiu não. Estava pensando de jeito: acho que o demônio não saiu não. E fiquei ali, e o Espírito Santo, irmãos, me incomodando assim. Porque realmente depois eu percebi que Deus, ele queria era me usar. Por isso que eu digo, irmã Natália, quando a gente for para ser usado por Deus, a gente tem que chamar ninguém. Deus quer usar em nós mesmos. Quando Deus te deixar só no lugar ali, é porque Ele quer usar em você. Se você estiver orando, consagrando, tendo uma vida com Deus, Deus, ele quer te usar. E depois disso, irmãos, eu fiquei entendendo isso. Depois que aconteceu isso, Deus me usou 2, 3 vezes depois para expulsar demônios. Porque depois eu tive coragem, depois eu tive autoridade.
Esse detalhe eu já nem lembrava, né? Que minha mente, ela falha. Então, irmãos, nós fomos para casa, depois ela ligou, voltamos de novo e nós oramos, não foi isso? E nós oramos. Aí o que acontece? Esse rapaz, ele era obreiro na igreja. Aí eu fui juntando uma coisa com outra. Olha só, irmãos, como as experiências com Deus é maravilhosa. Aí eu fui juntando uma coisa com outra. Falei, peraí, Deus me deu um sonho com esse rapaz, e o que Deus me mostrou que ele estava endemoniado aconteceu. Mas eu pensei, mas e o sonho da minha esposa? Que minha esposa sonhou com um prato de comida, que alguém que comia esse prato era alguém que estava dormindo na igreja. Aí quando nós fomos investigar, era esse rapaz que estava dormindo na igreja, tinha 3 dias que ele estava dormindo na igreja. Aí eu perguntei para Deus, Deus, e os pratos? Os pratos é que depois nós descobrimos que mesmo o rapaz sendo obreiro, ele estava fumando maconha e ele estava tendo relacionamento com a namorada dele também, e botando a mão na cabeça das pessoas, e orando e profetizando, ou seja, fazendo a obra de Deus, mas sem o temor que tem que ter, né, para fazer a obra do Senhor. Então tudo se juntou. Então veja que experiência, né, como que as experiências espirituais de Deus são fortes e são verdadeiras. Depois desse dia, eu não duvidei mais nada do mundo espiritual. Isso serviu para edificar a minha fé. Então nós não podemos relaxar. Inclusive, irmão Jesuíno, Deus está tocando muito no meu coração, viu? De vocês se juntarem, o grupo de louvor se juntarem e fazerem propósito mesmo. Propósito de oração, propósito de jejum. Se não dá para fazer na mesma hora, organize uma maneira assim que vocês têm que orar. Porque o inimigo, ele é furioso com o grupo de louvor. Ele é furioso com a vida de vocês. E ele está o tempo todo querendo criar situações. Então se reúnam. Peça a irmã Ana Paula assim também, né, para fortalecer o elo aí. E vocês vão orar, buscar, porque Deus me tocou a semana toda no meu coração. E não somente o grupo de louvor, toda a igreja, irmãos. Não podemos ficar desapercebidos. Quando começa o culto aqui, que começa a oração inicial, todos nós temos que parar de fazer tudo que nós estamos fazendo e orar também. A oração aqui pelas ofertas, orar também. Oração no final do culto, a igreja tem que orar junto, irmãos. Não podemos só deixar o pastor orar, só a pastora orar e ficar. Não, irmãos, porque a gente pode sofrer retaliações espirituais nas nossas vidas. Temos que estar todos juntos, revestidos num só poder. Porque uma das maneiras de sermos fortalecidos pelo Espírito, já falamos aqui, é conhecer o amor de Cristo. Mas para conhecer o amor de Cristo, só tem uma maneira. É através da comunhão. E eu vou provar aqui na Bíblia, pode colocar aí, Pedro. Efésios capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Vou até usar minha luzinha aqui hoje, ó. Vou até usar minha luzinha para os irmãos entenderem algo interessante. Olha só, irmãos. Para ser fortalecido pelo Espírito, tem que conhecer o amor de Cristo. Pastor, mas como nós vamos conhecer o amor de Cristo? Aqui diz, ó. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor. Aqui já fala que nós temos que estar enraizados, fundados, ter fé em amor, né? Juntos, comunhão. Pode passar, Pedro. Versículo 18 diz o seguinte: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Pedro, volta no 17. Olha só que interessante, irmãos. Primeiro fala aqui, ó. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ou seja, Cristo tem que habitar dentro de nós. Mas como ele vai habitar? Versículo 18, Pedro. Ele vai habitar se nós estivermos com todos os... Olha só, irmãos. Com todos os santos. O que quer dizer isso, pastor William? Irmãos, a única maneira de Cristo habitar nos nossos corações é através da comunhão. Através da união da igreja. Uma coisa interessante que esse rapaz, né, falou para Nilma, foi o seguinte, o rapaz que estava lá, né, falando de se matar. Esse rapaz disse o seguinte, a Nilma estava falando de Deus, e ele falou, não, mas Deus já mora no meu coração. E a gente não tem a mania de falar isso, mesmo quando nós estamos fora da presença de Deus. Quando eu ainda não era evangélico, eu falava isso também. Se alguém perguntasse para mim, eu falava, não, mas Deus já mora no meu coração. Só que a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo para que Cristo habite no meu coração, somente através da comunhão com todos os santos. Através da comunhão. Então se a pessoa falar assim, pastor, Deus ele mora no meu coração, eu sirvo a Deus lá na minha casa, eu sirvo a Deus no meu particular, eu sirvo a Deus no meu secreto, eu sirvo a Deus individualmente. Isso existe, irmãos? Não existe. Pastor, eu sirvo a Deus dentro de casa, eu não preciso de igreja. Aqui falou que para conhecer
a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para conhecer o amor de Cristo somente através de todos os santos. Sabe por quê? Cada um de nós temos um pouquinho de Cristo. Cada um de nós, irmãos. Temos uma característica, né, de Cristo, um dom, um talento, algo de Cristo dentro de nós. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Todos nós somos membros de um só corpo e todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem um pedacinho de Cristo. Então não tem como. Tem pessoas que até dizem assim, mas eu sou a igreja. Isso é uma mentira do diabo, sabia, irmãos? Eu sou a igreja? Não. Nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho sou um membro do corpo. Mas nós juntos formamos o corpo. Nós juntos formamos a igreja. E o preocupante na última hora está sendo isso. Que muitos irmãos jesuínos estão se identificando como servos de Cristo, mas não querem a comunhão. Muitos se identificam como adoradores, mas não querem adorar. Não querem estar nos cultos. É claro, né? Como eu falei, tem casos que a pessoa trabalha, outros estudam. Não pode vir todos. Mas irmãos, e aqueles que podem, mas não querem mais? Aí como é que vai falar? Cristo, ele mora no meu coração. Não, para que Cristo habite nos nossos corações, somente através de todos os santos, irmãos. Aí nós vamos conhecer o amor de Deus. Aí nós vamos ser fortalecidos pelo Espírito no nosso homem interior. É dia após dia, irmãos, na comunhão. E aí, essa igreja de Éfeso, que Jesus ele falou, que estava ali sem o primeiro amor, a igreja estava sem o primeiro amor, mas isso não quer dizer que era o fim da igreja, não. Jesus ele falou, arrependa-te, lembra da onde você caiu, vá e comece, né, e volte a praticar as boas obras, as primeiras obras. E às vezes nós pensamos que praticar as obras é só evangelizar, é só limpar a igreja, é só varrer a igreja, ou é só estar na igreja. Não, irmãos. As boas obras, as primeiras obras, é voltar a ter a comunhão com mais profundidade, adorar a Deus de coração, não por obrigação, não forçado, mas adorar a Deus de todo o coração. É a chama do Espírito Santo arder dentro de nós, é ter vontade de adorar a Deus. Confessar um erro aqui para os irmãos, que eu já cometi na igreja também, um pecado que eu já cometi, né? O que acontece, irmãos? Teve uma época da minha vida, uma fase da minha vida, que eu estava só reparando os defeitos dos irmãos e da igreja. Estava ali só reparando. Aquele irmão isso, aquele irmão aquilo, e aquele irmão aquilo outro. Novo na fé, né? Novo na fé é uma pedra ali bruta que tem que ser lapidada. Aí eu, né? Aquele irmão isso, aquele irmão aquilo, aquele... Irmãos, eu não sentia nada nos cultos. Não sentia nada. Reparando, né? Observando os defeitos, observando as coisas. Às vezes o pastor que estava pregando, o pregador, aquele pregador falou isso, aquele pastor falou isso, e o coração fechava, não recebia nada de Deus. Aí certa vez eu estava aprendendo com Deus, e Deus ele falou isso ao meu coração, Deus ele me trouxe esse ensino. Meu servo, enquanto você entrar na igreja para observar os defeitos, e não entrar na igreja para me adorar, você não vai receber nada de Deus. E eu fiquei triste. Só que a Bíblia fala, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Aí eu fiz um compromisso com Deus e comigo mesmo. Falei, no próximo culto eu não vou reparar defeito de nada, eu vou só adorar. Porque Deus é assim, né, irmão Jesus? Ele nos convence de uma maneira que a gente se arrepende mesmo. Falei, próximo culto eu vou lá só para fechar meu olho e adorar. E aí, dito e feito, irmão. Cheguei na igreja, no outro culto que teve, os hinos da harpa lá começaram a tocar, as irmãs começaram a louvar. O culto às vezes começa meio assim, né? A gente meio tímido no começo do culto, mas o culto depois começa a deslanchar, né? Mas eu desde o começo do culto, eu resolvi fechar meu olho, não olhar para defeito nenhum, só adorar a Deus, agradecer, adorar. Irmãos, nesse dia eu voltei a sentir a presença de Deus. Nesse dia eu voltei a chorar na presença de Deus. Nesse dia eu voltei a me arrepiar, sentir a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eu me entreguei ao Senhor. E às vezes quando a gente cuida da obra, a gente pode correr esse risco ainda de ficar preocupado, observando muita coisa e fechar o nosso coração para a adoração. Então que a gente aprenda também a se soltar mais, a glorificar mais o Senhor, a não observar, não ficar muito tímido, né? Porque se a gente ficar tímido também, nosso coração se fecha, irmãos. Quando precisar dar glória, você dê glória. Quando precisar abraçar o irmão, você abraça.
Abracei o irmão Israel domingo, cheguei, ele me agarrou ali, eu falei, glória a Deus. É isso mesmo, agarra a bênção e não solta mais não. Faço igual Jacó, né? Agarre a bênção. Mas é bênção, irmão Israel, gostei porque a igreja de Cristo é isso. Nós estamos aqui, irmão Israel, para ajudar uns aos outros. Precisar abraçar, a gente abraça, irmãos. Precisar estar junto, a gente está junto. Precisar brigar, a gente briga, mas tem que ter cuidado, né? Porque se voltar o velho Adão, querer voltar para, né, a carne, para as porradas, né? Aí já complica. Certa vez o pastor que a gente estava evangelizando, o pastor, né, no evangelismo, irmãos, estava ali orando e querendo expulsar um demônio ali, e orando. Aí, irmãos, não deu certo, ele chegou lá e grudou no colarinho do rapaz lá. Eu falei, pastor, calma, pastor, calma. Irmãos, não aguentou não. Teve que ir ali pro colarinho, calma, pastor, calma, relaxa. Porque, querendo ou não, nós somos carne, né, irmãos? Mas, irmãos, que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Cristo, Ele nos ama. A Bíblia fala, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não sei quais são os seus medos, mas hoje Deus quer te livrar de todos os seus medos. É só você conhecer cada vez mais o amor de Cristo. Não sei se o seu medo é que não vai dar certo algo na sua vida, né? Mas saiba de uma coisa, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle da nossa vida e a nossa vida está nas mãos de Deus. Irmã Raimundo deu uma notícia aqui no começo do culto que eu não gostei muito não, mas Deus está no controle. Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas nós vamos continuar orando, porque os filhos da irmã Raimunda, né, obreiros do Senhor, né, vai estar aí, irmãos, buscando cada vez mais a presença de Deus, e Deus, Ele vai mudar a história do casal, né? Deus vai mudar a história, porque Deus tem uma obra. Quando o irmão entrou aqui no domingo, a primeira coisa que veio na minha mente é que Deus não faz nada por acaso e Deus nunca erra. Tudo tem um propósito. E Deus fez uma obra tão grande que hoje o casal está aqui. A gente fica muito feliz, muito alegre, e vamos continuar orando e glorificando o nome do Senhor. E só quem crê aplauda o nome do Senhor, irmãos, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e receba a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Foi até aqui que